Olá, amigos. Nós já analisamos alguns tópicos da Recomendação 001 de 2013 do Ministério Público da Bahia e da Nota Técnica 04/2014 do MEC para tirarmos algumas dúvidas em relação à educação inclusiva, tá? No nosso último programa ao vivo, nós comentamos sobre isso, nosso tema foi esse, mas diversas pessoas pediram para fazer o vídeo mais compacto sobre esse assunto, já que esse assunto é polêmico, tá? Então vamos ver o seguinte: a Lei Brasileira de Inclusão, que foi publicada em 2015, reuniu todas as principais recomendações e passou a ser a principal referência para a educação inclusiva. Vamos analisar então agora uma das mais frequentes dúvidas da escola atual em relação à inclusão, que foi o que nós analisamos no nosso programa ao vivo, o último, né? Que é o seguinte: o aluno incluído com deficiência ou atraso intelectual pode ser reprovado? É obrigatório que esses alunos sejam aprovados? Então, para responder essa dúvida, tá? Nós vamos iniciar elaborando um raciocínio lógico e humano, para depois analisarmos onde isso se torna possível na legislação atual. Bom, eu entendo, pelo menos, como raciocínio lógico humano, aquele em que o professor, a coordenação, a escola e o sistema buscam a todo momento garantir para esse aluno três coisas importantíssimas. Uma delas, a aprendizagem, outra, a autossuficiência e outra, a socialização. Mas o que é a aprendizagem? Aprendizagem real, todos os dias, a partir do ponto de entendimento de cada aluno em cada matéria. O que é a autossuficiência? É o estímulo ao desenvolvimento das habilidades e competências de todos os alunos, preparando cada um deles para a sua autonomia e a sua autossuficiência futura. Eles não podem depender de ninguém quando crescerem. E, em terceiro lugar, a socialização, que é o quê? Promover a socialização entre todos os colegas da classe, ou seja, da turma, para prepará-los para a convivência social futura, no trabalho, na família, na rua, em tudo que é lugar. Vamos então à prática? Um aluno com dificuldade de aprendizagem se matricula na escola. Vamos imaginar que ele não esteja acompanhado de nenhum documento da escola anterior que nos mostre seu nível intelectual nem sua capacidade cognitiva, que, aliás, é muito comum isso, né? Aí nós vamos realizar uma avaliação diagnóstica e vamos concluir que, embora ele esteja com 13 anos de idade, seu nível intelectual está muito aquém disso na maioria das matérias. Veja, na maioria das matérias, nós temos que analisar matéria por matéria. Em matemática, ele está começando a abstrair. Ele alcançou, por exemplo, a habilidade de somar, subtrair com facilidade, está iniciando agora o entendimento da multiplicação. Em português, ele até lê frases, mas não interpreta direito. Reparem que eu não disse o que ele não faz, mas apenas o que ele é capaz de fazer. Esse é o ponto principal de todo o processo educacional responsável, tá? Afinal, nada poderemos fazer a partir daquilo que o aluno não sabe ou não é capaz de fazer. Todo o processo de ensino e aprendizagem só funciona a partir daquilo que o aluno sabe ou daquilo que ele é capaz de fazer. Estando definido, então, o seu nível intelectual, a sua capacidade cognitiva, etc., agora vamos escolher a turma onde ele vai ser matriculado. Para fazer isso, o procedimento mais recomendado é reunir professor, coordenador, diretor, pai de aluno, para que juntos, todos juntos, analisem as condições intelectuais e cognitivas do aluno. A partir daí, todos, então, juntos vão decidir quais as metas que serão buscadas naquele ano escolar no desenvolvimento daquele aluno. Importantíssimo isso ser bem combinado direitinho. Importante que todos participem dessa fase, para todos poderem acompanhar corretamente e ajudar o aluno no seu desenvolvimento, tanto em casa como na escola, porque muitas vezes o que nós fazemos na escola é destruído em casa. As metas, então, serão baseadas apenas no aluno, na sua individualidade, nunca na turma que ele vai ser incluído, que ele vai ser matriculado, digamos assim. Para melhor resultado da aprendizagem e da autossuficiência, o ideal seria nós matricularmos esse aluno numa turma do primeiro ou do segundo ano do ensino fundamental, por causa do nível que ele apresentou na avaliação diagnóstica, tá?
Os alunos do primeiro e segundo ano estão no mesmo nível que ele. Entretanto, para melhor resultado na socialização, o ideal seria ele estar incluído numa turma do oitavo ano, que é a sua faixa etária, ou até sétimo, que a diferença é pequena. Se nós incluirmos esse aluno no segundo ano, que é a turma do seu nível intelectual, nós teríamos muito menos trabalho na adaptação de conteúdo, metodologia e tudo mais. Seria tranquilo, bem mais tranquilo do professor. Mas será que esse aluno vai se sentir bem com colegas de 8 anos de idade? Isso não vai levar a baixar a autoestima dele? E, além disso, seria conveniente incluirmos em uma turma de crianças pré-púberes, 8 anos, um adolescente já em estágio de desenvolvimento sexual? Logicamente, pelo que nós estamos observando, cada caso deve ser analisado individualmente, nas suas características e a padronização. Se nós padronizarmos algum tipo de procedimento, poderemos estar errando e poderemos provocar consequências muito ruins para todo o processo. Então, na maioria dos casos, o raciocínio lógico e humano recomenda que o aluno esteja incluído numa sala de aula com colegas da sua faixa etária, mesmo que seu nível intelectual e sua capacidade cognitiva estejam muito aquém das de seus colegas, tá? Mas lembre-se que ele tem que aprender todos os dias. E para que ele realmente aprenda e não se sinta inferior a ninguém, ele tem que entender a aula. E é por isso que os melhores resultados na inclusão ocorrem quando as aulas são temáticas. Esse é um detalhe que nas escolas multisseriadas da Suíça, por exemplo, e tem uma em Mato Grosso do Sul, que as aulas são temáticas, tudo funciona muito melhor. Tá? Uma aula temática é o que é? É uma aula para todos os alunos sobre o mesmo tema, embora o conteúdo seja adaptado ao nível intelectual de cada aluno ali presente. Para proporcionar isso, o professor deve se adaptar à sua metodologia, ou, se a sua metodologia não comporta isso, desenvolver uma nova, que permita estar dando aula sobre o mesmo tema para todos, mas adaptando conteúdos, roteiros, questões, tarefas, deveres de casa e, logicamente, avaliações ao nível de cada aluno com dificuldade de aprendizagem que esteja na sua sala. Conseguindo isso, o professor vai estar garantindo que seus alunos estejam todos aprendendo, inclusive os que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou defasagem de nível intelectual. O objetivo é que cada um deles esteja sentindo que está aprendendo alguma coisa a mais todos os dias, e assim eles estarão elevando a sua autoestima. A manutenção ou a elevação da sua autoestima é o que vai provocar no cérebro um trabalho constante no sentido de reduzir as dificuldades e facilitar o seu avanço intelectual e cognitivo, quebrando todos os bloqueios. Tá? Esse aluno, então, terá as suas atividades, tarefas de casa, testes, provas, todas com o mesmo tema dos colegas da sua turma, mas com roteiros, exercícios, questões adaptadas ao seu nível de entendimento, para que ele sempre sinta que está aprendendo alguma coisa todos os dias. Nada pode ser dado a esse aluno, isso é muito importante, em um nível que ele ainda não entenda. Isso só serviria para baixar a sua autoestima e prejudicar a continuidade do seu desenvolvimento. Agora, uma pergunta que tem surgido: como eu vou registrar as notas desses alunos? Ué, nota? Da mesma forma que a nota de todos os alunos. Você passou o teste, a prova, o trabalho para ele. Se ele acertou 90% do que você passou, ele tirou 9. Se ele acertou 85%, tirou 8,5. Se ele acertou 70%, tirou 7. É óbvio. Mas agora lembre-se que as questões que você tem que passar para ele são questões que seguem a meta de aprendizagem individual dele, que foram combinadas entre escola e família. Ou seja, rigorosamente dentro do nível de entendimento dele, visando sempre fazer com que ele aprenda todos os dias um pouco mais a partir daquilo que ele sabia ontem. Então, se numa avaliação dessa que você passar, ele acertar poucas questões, a média de aprovação for menor que a da escola, significa que nós, professores, quem estava ali com o professor, se enganou. Pensou que o aluno tinha aprendido e não aprendeu dentro da meta traçada para ele. Não é a meta traçada para o resto da turma, não. É a meta dele.
Então, o professor tem que rever o ensino, a forma que ele ensinou, refazer os testes, procurando sempre identificar o nível atual do aluno, para evitar que erros baixem a sua autoestima e assim acabem prejudicando a continuidade do seu desenvolvimento intelectual e cognitivo e criando até bloqueios que não existiam. Esse aluno todo dia vai estar aprendendo, que é o que a gente quer. Todo dia ele vai estar aprendendo dentro do seu nível intelectual e cognitivo. E, portanto, não tem sentido nem pensar em reprovação. Ele está sempre sendo aprovado, aprendendo. Ele nunca vai ser aprovado sem aprender, porque o aprendizado dele é diário. Né? A avaliação dele tem que ser realmente processual. No ano escolar seguinte, os professores devem continuar o mesmo trabalho. Da mesma forma, a partir do ponto de entendimento que esse aluno alcançou em cada matéria e que vai estar escrito, relatado no relatório em anexo ao documento de transferência. É lógico, no documento de transferência está lá as notas dele, que são notas comuns pelas provas que ele fez, mas na observação está dizendo o nível que esse aluno alcançou está no relatório em anexo. E no relatório em anexo, em português, ele agora já interpreta frases da seguinte maneira. Em matemática, ele já abstrai e já consegue fazer conta, dividir, multiplicar, etc., até tal ponto. E assim sucessivamente. Ok? Agora vamos embasar tudo isso que nós falamos com a legislação atual. Nós dissemos o quê? Nós dissemos que um aluno tem que estar numa sala de aula com colegas da sua faixa etária, sentindo que está aprendendo os mesmos temas que seus colegas, embora cada um do seu próprio nível de entendimento. Vamos ver isso nas leis? Vamos para a LDB. A LDB é a 939496. No artigo 59 da LDB, diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos, né, com necessidades especiais, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, eu já disse que nós temos que ter tudo específico para aquele aluno. Nós não vamos colocar para aquele aluno o que é para o resto da turma, é para aquele aluno. A LDB já diz isso. A Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 27, diz o seguinte: a educação constitui direito da pessoa com deficiência. Olha o que ela diz: direito da pessoa com deficiência, não é obrigação. Assegurados o quê? Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. Esse trecho já derruba uma coisa que está sendo usada ainda e que está até nas diretrizes estaduais, que é o certificado de terminalidade específica, que nós não vamos falar hoje, vamos falar em outro momento. Então, aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Olha só, tudo para ser adaptado exatamente para ele, para o indivíduo. Está tudo dizendo na Lei Brasileira de Inclusão. Nas próprias diretrizes de educação inclusiva do Estado da Bahia, de 2017, 2 anos depois da Lei Brasileira de Inclusão, diz também o seguinte: essa é outra. Ao surdo não será exigida a habilidade de ouvir e falar uma língua, ao mesmo tempo que para o cego não será esperado o desenvolvimento da habilidade de ver. Que ótimo, né? Daí que as competências e habilidades desenvolvidas na escola devem se dar a partir da perspectiva do potencial do estudante, não da sua falta. O que nós falamos no início? Que nós não falamos sobre o que ele não sabe fazer, o que ele não pode fazer, a habilidade que ele não tem. Nós falamos da habilidade que ele tem, do que ele pode fazer, do que ele sabe. É exatamente isso que a diretriz da educação inclusiva do Estado da Bahia, de 2017, diz. Outra coisa que essa mesma diretriz diz: a inclusão dos estudantes com deficiência intelectual, assim como para qualquer outro tipo de deficiência, exige flexibilizações no currículo. Mais uma vez, tudo que nós falamos anteriormente está corroborado pela legislação. Outro, os avanços da escolaridade do estudante com deficiência intelectual dependem muito da mediação do professor,
que deve oferecer-lhe atividades diversificadas, com ênfase no desenvolvimento de habilidades, reconhecendo e valorizando os seus progressos. Ou seja, o que nós precisamos é garantir para ele tudo que ele precisa. E agora vamos à Resolução 304 de 2017 do Estado do Pará, que alterou a Resolução 001 de 2010 e algumas coisas que não estavam de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, vamos ver no artigo 80, e que ficou assim, o artigo 80 da Resolução 001 de 2010, alterada por essa 304. Parágrafo único. A inclusão escolar envolve não somente princípios e procedimentos para a inserção, mas, sobretudo, mudanças atitudinais relativamente à postura do educador e dos grupos sociais, garantindo a permanência nas classes regulares, aperfeiçoando e otimizando a educação em benefício dos alunos com e sem necessidades educacionais especiais. Então, como especificado em cada um dos trechos acima dessas legislações, a atitude que nós estudamos anteriormente, lógica e humana, ela está rigorosamente dentro de todos os documentos legais. Mas é sempre bom lembrar que se não estivesse, ou seja, se algo na legislação, nessas legislações todas, obrigasse a escola ou o professor, né, a fazer alguma coisa que baixasse a autoestima do aluno especial e, portanto, prejudicar o seu desenvolvimento social, cognitivo, criar bloqueios emocionais, etc., ou nós não estamos entendendo direito a lei, ou a lei precisa ser alterada. Então, isso tem que deixar muito claro. Se em algum momento alguém mostra um trecho de uma lei que diz que eu não posso fazer aquilo que eu sei que tenho que fazer com o aluno, porque senão ele vai criar um bloqueio, ele vai ter problema, a lei que tem que ser mudada. Não é o procedimento que tem que ser mudado. O aluno não pode ser prejudicado nunca, certo? Vamos analisar rapidamente duas atitudes didáticas práticas. A primeira, infelizmente, muito comum, e o seu enquadramento, tanto na legislação, como na responsabilidade humana para com a pessoa com dificuldade de aprendizagem. Vamos ver o caso? Vamos que nós tenhamos recebido um aluno... Vamos ver uma aula. Em vez do aluno, vamos ver uma aula. A aula é de matemática. O tema é o tema que eu mais gosto de dar exemplo, que é seno cosseno, que é para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Agora, quantos alunos nós temos na sala? Nós temos lá 20 alunos ou 18 alunos, mas nós temos 2 alunos especiais. Vamos colocar um aluno X com uma deficiência intelectual leve. Vamos dizer que esse aluno tem um nível de raciocínio lógico e matemático que se enquadra, digamos, ao 2º ou 3º ano. E o aluno Y, vamos colocar um aluno Y, com deficiência um pouco mais grave. Aí vamos colocar que o nível dele está no 1º ano, mas sem capacidade de abstração. Aí vamos ver um professor A e o professor B. O professor A é o professor que, infelizmente, está muito comum. O B já é diferente. Então, ver o que esse professor A vai fazer. Ele vai chegar na sala, dar a sua aula expositiva normal, seno e cosseno, como está no livro, tá? Passa a lista de exercícios que está no livro, no texto, no módulo, passa a tarefa para casa com esses mesmos exercícios para todos os seus alunos. Na hora da avaliação, ele pega exercícios, questões, etc., do módulo, do livro-texto, de acordo com o nível que está lá, do 9º ano. Aí, quando ele vai passar as provas, na hora que ele vai corrigir as tarefas, as provas, os testes, ele percebe que os 2 alunos especiais, X e Y, tiraram 0, não acertaram nada. É lógico. Aí, durante o ano todo, ele vai botando 0, 0, 0, 0, 0. Os alunos estão lá. Ele dá aula, os alunos estão lá. Não aprendem porque não quer. Está matriculado na sala dele. Aí, no final do ano, ele pergunta, aí, aqueles 2 alunos especiais eu posso reprovar porque tiraram 0 o tempo todo? Não, lógico que não pode reprovar, tá bom. Então, vem o boletim, ele põe 0, 0, 0, 0, 0. Observação, aprovado por ser aluno de inclusão, ou aprovado por ser especial, ou aprovado por ser qualquer coisa assim. Pronto. O que vai acontecer? Quando os pais receberem esse boletim, ao lerem aquilo, 000 aprovado por ser especial, ou seja, que decepção. Meu filho é um incapaz. Eu sou um incapaz de gerar um filho que não seja incapaz. Ou seja, ele passa aquela sensação de decepção para com a vida, para com o filho, para o filho.
esse filho vai bloquear, nunca mais vai ser coisa nenhuma na vida, nunca mais vai crescer, e os pais vão se bloquear também. Agora vamos ver o segundo professor, o professor B. O professor B, ele no início da sua aula, ele, em vez de começar logo dando a aula, ele faz uma propaganda do tema da aula, no caso, seno e cosseno. Ele põe aquelas figuras, tudo que pode parecer bonito, interessante, com figuras, com cores, com formas, etc. Ele põe no quadro, ou projeta, lá o que seja, e diz, nós hoje vamos aprender seno e cosseno. E põe as figuras, tem que botar figura. Ou seja, é uma propaganda mostrando para que serve aquilo e para que todo mundo fique empolgado. Aí separa os alunos em grupo, tá? E entrega um roteiro para cada grupo seguir, lendo, aprendendo o livro e resolvendo. Então, cada grupo recebe seu roteiro e o roteiro do aluno X e do aluno Y. Tá? Eles também recebem o roteiro, só tem um detalhe. O roteiro do aluno X tem os mesmos, e o Y também, tem os mesmos desenhos, a mesma capa, as mesmas cores, as mesmas figuras, mas os textos e os exercícios são rigorosamente dentro daquilo que o X e o Y entendam. Lógico, no roteiro do nono ano, está lá mandando determinar os cálculos de altura, de edifício, da árvore, seja lá o que for, usando a fórmula de seno e cosseno. Já no aluno X, pede para ele usar a régua e medir a distância e a altura, escrever tudo no desenho bonitinho. Já o aluno Y, que não está alfabetizado, ele vai colorir a árvore, colorir o edifício, colorir o rio, colorir a figura. Ou se ele já está mais ou menos alfabetizado, vai escrever o nome árvore, edifício, rio, tudo mais, dentro dos todo mundo fazendo algo na mesma figura, com o mesmo tema, mas algo no seu nível de entendimento. Fazendo assim, os alunos da série em comum estão aprendendo a calcular com a fórmula seno e cosseno. O aluno X desenvolve mais um pouco a sua habilidade matemática, usando regras, escrevendo medidas, etc. O Y aprende um pouco mais a escrita das palavras, além de ter se divertido colorindo a figura toda. Aliás, a parte de colorir a figura pode ser uma questão comum a todos. Como última questão, por exemplo, tá? Aí, para todos se sentirem nesse momento partícipes, todos se sentirem iguais. Todo mundo no chão pintando a figura do seno e cosseno, aquela coisa toda. Agora, durante esse processo dessa aula desse professor B, ele não fica na mesa dele. Ele está em cada grupo, ele senta em cada grupo, tirando dúvidas de cada grupo, todas as dúvidas que surgirem, e ao surgir uma dúvida mais importante, ele chama a atenção de todo mundo e dá uma aula expositiva sobre aquela dúvida. Todo mundo presta atenção. A partir do momento que ele está indo em cada grupo, ele está avaliando, ele está verificando alunos que jamais fariam perguntas, o aluno pergunta. Então, ele já está avaliando todos os alunos, já está sabendo até como é que ele vai redistribuir os grupos depois. Né? E em relação à tarefa para casa? Lógico, isso é importantíssimo. A tarefa para casa dos alunos segue o mesmo procedimento, ou seja, cada um no seu nível, para que todos consigam resolver sem auxílio dos pais. É importante que, ao passar uma tarefa para casa, o professor tenha certeza de que o aluno X e Y, que foram os dois exemplos especiais que nós demos, vão conseguir resolver sem auxílio dos pais. Porque é comum, quando os pais percebem que seus filhos não têm capacidade de resolver alguma coisa, mesmo sabendo que o filho tem um transtorno, uma síndrome, ele de qualquer maneira fica decepcionado. E essa decepção pode passar para o filho. E a consequência vai ser o quê? Vai baixar a autoestima dessa criança. E a partir disso, há um bloqueio emocional chegando aí. Na escola, no momento da avaliação, o professor passa para seus alunos testes e provas dentro do mesmo esquema. Ou seja, as provas dos especiais terão questões que foram trabalhadas com eles em todas as aulas. Corrigindo as tarefas em sala, as tarefas de casa, os testes, as provas, etc. Se algum dos especiais estiver errado mais do que o esperado, lembre o que nós falamos. Vamos rever nosso método. Vamos fazer outra prova, tá? Porque senão é sinal que ele não avançou o que nós esperávamos. Com isso, a nota dos alunos especiais estão demonstrando que eles estão aprendendo. Lógico, dentro do seu ritmo, respeitando a sua capacidade cognitiva, respeitando o seu desenvolvimento intelectual. Aluno X e aluno Y, esses dois, vão ter a sua autoestima elevada sempre.
que acontece com isso? Seus cérebros vão estar trabalhando para reduzir seus sintomas e facilitar a continuidade do seu desenvolvimento. No final do ano, esses alunos vão ser aprovados porque aprenderam e não porque são especiais. E no seu histórico, além das notas normais, vai a observação de que o nível de entendimento e desenvolvimento alcançado pelo aluno nas diferentes matérias encontra-se no relatório em anexo. Então, o relatório em anexo é todo positivo, não é dizendo ele não faz isso, é todo positivo, dizendo tudo que ele já faz, tudo que ele já alcançou, toda a parte intelectual que ele avançou, toda a parte de habilidade que ele alcançou e os métodos utilizados. Até se algum método tivesse falhado, colocar também, tal método não deu certo. Tá? Então, nesse relatório vai constar o ponto de entendimento do aluno no início e no final do acompanhamento, as técnicas utilizadas, os métodos, etc. Por isso que é muito bom nós refletirmos sobre tudo isso, analisar os métodos que nós estamos usando, verificar se o método que nós estamos usando está contribuindo de verdade para a aprendizagem real dos nossos alunos com necessidades educacionais específicas, ou se estão apenas tolerando a sua presença em sala de aula. Isso é muito importante, porque nós temos que nos unirmos para salvar esses alunos com necessidades educacionais específicas, para evitar que a sociedade faça o que está fazendo, que a sociedade continue a excluí-los, como está acontecendo até hoje. Depende de nós. Esse é o que eu precisava passar para vocês. Ok, gente? Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.